Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta para você. E eu espero que essa pergunta que eu vou fazer para você, você faça para nós, porque nós aqui estamos nos preparando para encontrar respostas para a sua pergunta. A pergunta é: qual é o seu problema? Você que é um empreendedor, seja grande ou pequeno, indústria, serviço, comércio, a área que você desenvolva, se existe uma coisa que você tem, é problema. E empreender, um dos conceitos que eu tenho de empreender é resolver problema. A pessoa que resolve problema, ela é um empreendedor. Mas, mesmo sem ser um empreendedor, talvez você seja apenas uma pessoa que gosta muito desse tema, inovação, e em algumas áreas você tem dúvidas. E nós estamos aqui para trazer também soluções para vocês. Respostas para suas dúvidas que você possa ter. Por exemplo, na área imobiliária. É uma área enorme. Você compra um terreno, você compra uma casa, você recebeu de herança, foi numa troca. E o que fazer? Como é que funciona? Tem um catatal de legislação, tem muitos itens, muitas questões que você precisa levar em conta. Seja como um comprador, um usuário ou como um investidor, porque também essa área é uma boa área de investimento. Talvez uma das mais antigas maneiras de você investir é na área imobiliária. Mas não acho que sou eu que vou dar a resposta para você não, tá? Tem o Jansen, que já tem mais de 40 anos nessa área. É Jansen que a gente vai conversar. Como vai, Radamés? Tudo bom, Jansen? Tudo bem? Como vai? Você é que vai nos ajudar a tirar essas dúvidas nessa área da área imobiliária, você compra uma casa. Então vamos começar, como diz o ditado, vamos começar pelo começo. Como é que está o mercado imobiliário de Mossoró, da região? Qual a sua leitura? Você que já está há muitos anos acompanhando esse mercado, vive nele aí há mais de 4 décadas. Como é que está o mercado? Está aquecido? Está amor? Tá... Nos ajude aí. Veja bem, o mercado imobiliário, no meu entender, está passando por uma situação onde nós temos o comprador, o usuário, adquirindo ou alugando. O que é que eu quero dizer com isso? Existem dois tipos de adquirente, vamos dizer assim, de comprador de imóvel. Um é aquele que compra para usá-lo, que é aquele cara que compra sua casa para morar, compra seu prédio para o seu consultório, para seu escritório, para seu depósito de construção. Então, esse é o usuário, ele compra para usar. E existe o comprador, que é o investidor, como você falou há pouco. Ele compra para que aquilo gere renda para ele. Muitas vezes ele reforma, ele altera a estrutura do imóvel, de certa forma ele faz alguma coisa ou até ele constrói para vender ou para alugar. Esse é o investidor. Desses dois compradores, o mercado hoje, pelo menos na nossa região, está da seguinte forma: quem está comprando é o usuário. O investidor, por sua vez, ele está comprando, mas muito devagar. Porque o que é que remunera todo o mercado imobiliário? É quando o investidor está comprando. Porque quando o usuário está comprando, ele compra só uma vez, na maioria das vezes, para a vida toda. Ele compra sua casa e mora a vida toda lá. Ele compra seu prédio e passa o tempo todo naquele prédio ali, até se aposentar. Ou transferir para o seu sucessor. Então, muitas vezes ele só faz uma compra. Mas quando o investidor está comprando, ele remunera toda a cadeia produtiva imobiliária. Como? É o desenhista que projeta, ou o arquiteto que projeta ganha, o construtor que executa a obra ganha, o corretor que intermedia essa transação também ganha, o depósito de material de construção, as lojas de imóveis, etc., ganham, os poderes públicos, Estado, União, Federação, todos ganham com seus impostos. Então, dessa forma, o mercado todo é remunerado. Mas quando só o usuário compra, não. Só um engenheiro vai ganhar aquela assinatura ali e aquela execução. Entendi. Pelo resto da vida, não ganha mais nada daquele imóvel. Tanto é o corretor, também o projetista, que é o arquiteto, o desenhista, etc. e tal. E aí para por ali, mas quando o investidor está fazendo, ele está sempre renovando. Ele compra, vende, compra, reforma, vende, compra, constrói, vende. Então, quando ele está fazendo isso, todo o mercado é remunerado. E nós estamos hoje numa situação em que o investidor está pouco adquirindo
mas o usuário continua atendendo a sua necessidade de compra e está fazendo isso. Você atribui isso a ciclos, quer dizer, de tempos em tempos isso acontece, ou mais a situação econômica do país, ou é o perfil que mudou, o investidor está indo para outras áreas? Qual a que você atribui talvez essa mudança que aconteceu de termos hoje mais aquele que compra para morar, o morador que compra mais para usar e não para gerar renda? O que você atribui assim na sua leitura? A gente sabe que há um déficit habitacional imenso no nosso Brasil. A carência, a necessidade da casa própria é uma situação eminente, né? Sempre foi, eminente não, sempre foi dessa forma. Mas o que é que está acontecendo? Existem outras formas de se investir seu capital. Apesar do imóvel ser, a meu ver, a mais segura, a mais rentável, a médio e longo prazos. Sim, né? Agora, O que é que está acontecendo também? Porque o investidor não está comprando tanto quanto ele fazia. Eu acredito que seja um problema de segurança jurídica, a economia também, a Selic muito alta. Normalmente se compra imóvel também através de financiamento, muito mais através de financiamento. Hoje em dia, o cidadão, às vezes, o investidor até tem o capital para comprar aquele imóvel, mas ele não compra com o dinheiro próprio que ele tem. Ele vê que tem um juro barato de financiamento habitacional e aí vai por esse veio que é o financiamento imobiliário. Só que, com a taxa Selic muito alta, com tudo os juros muito altos, ele está recuando. Sim, entendi. Como também nós temos outro tipo de investidor, que esse aí, ele investiu muito num período de boom imobiliário, investiu, imobilizou muito capital e está pagando muita coisa ainda. E, às vezes, está negativado. Então, ele está sem o crédito que ele gostaria de ter para fazer suas aquisições imobiliárias. Entendi. Daí, investidor, como todo investidor, vai analisar, né, as melhores opções. Né, E tem uma coisa, o que a gente diz muito, às vezes, na nossa área, no nosso linguajar, tá comprando imóvel assim nas últimas. O cara está suspirando pelo bico, que não deveria ser assim, não deveria se aproveitar dessa situação, mas alguns se aproveitam. Entendeu? O cara está numa situação de muita dificuldade financeira, tem um imóvel que vale 400 mil, vende por 150. Aí é quando esse investidor chega para poder, a gente diz, acabar de matar, né? Que a gente não gostaria que isso acontecesse. Mas tem investidores que são contribuintes para o desenvolvimento do mercado imobiliário. Tem muitos desse aí. Ok. Mercado, como todo mercado, é uma relação de compra e venda, e aí, né, na hora que você está com bom preço, por que está com bom preço? Por que esse preço está tão bom para comprar, né? E às vezes acontece dessa situação do próprio mercado forçar a barra, aí você está vendendo, mas você não está ganhando com aquela negociação. Mas para essa área, né, da aquisição, os projetos de incentivo à casa própria, já faz um tempo que eles, né, no nosso país, ele, de alguma forma, ele está forte. Então, pela sua leitura, que eu pude entender, esse mercado hoje ele está mais aquecido para aquela, né, recém-casado ou o cara que quer começar o seu escritório, enfim, para aqueles que vão trabalhar como escritório, consultório, tal, ou aqueles que estão indo para morar, para usar. Isso, aí eu vou fazer outra pergunta em cima disso. Isso está crescendo, está estável ou está reduzindo? Historicamente avaliando, tirando agora o público dos investidores, né? Vamos falar agora desse público que está no consumo. Quer dizer, como é que está isso hoje? Isso está crescendo? Está crescendo. A população aumenta cada vez mais. Todo dia a gente diz, tem gente casando, tem gente se formando. E como tem gente se formando? As universidades hoje proliferaram. Sim. E hoje a gente vê muito profissional sendo colocado dentro do mercado, se formando e precisando atuar na profissão a quem que preferiu fazer. E aí está sempre chegando gente e aí as pessoas estão comprando, porque a necessidade de aquisição é muito grande. E a gente vê um crescimento muito grande. Só que a gente está vendo mais um mercado financeiro direcionado para a compra de imóveis de baixo padrão, de baixo e médio padrão. Okay. Esse governo estimula muito a questão da aquisição do popular. Certo. Do popular.
Outros governos estimularam muito a questão da construção de médio e alto padrão, para que essas pessoas dessas classes sociais pudessem adquirir. Mas você via que, pelo menos em Mossoró, sempre a gente via, todo final de semana ou todo mês era um lançamento, era uma casa grande sendo derrubada para se construir um prédio de apartamento de médio padrão, às vezes de alto padrão. A gente não vê isso mais com frequência, mas antes a gente via todo mês um lançamento desse. O que é que a gente vê hoje? Grandes loteamentos do Minha Casa Minha Vida, né? Direcionados para Minha Casa Minha Vida, que hoje está com um teto até bom, até R$500 mil, a pessoa pode comprar um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com isenção de alguns tributos, de algumas taxas que são inerentes a esse projeto, a esse programa. E hoje a gente vê que o usuário popular, ele está adquirindo muito bem e está sempre em ascensão. O que está acontecendo é que tem outra linha de crédito, especificamente se relacionando à Caixa Econômica, que é a linha de crédito através do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que muita gente compra imóvel usado ou estava comprando imóvel usado com essa linha de crédito que a Caixa Econômica fornece, que é quando não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, o pessoal passa para o SBPE. Só que o SBPE, por conta da alta taxa da Selic, o SBPE é recursos oriundos da poupança. E como a poupança não está tendo um rendimento satisfatório, o pessoal está sacando os recursos da poupança, que eram os recursos que financiavam o habitacional do SBPE, dos imóveis usados e tudo, quando não se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. E aí, não, o Minha Casa Minha Vida está totalmente aquecido, por quê? Porque o recurso vem do FGTS. E o FGTS está lá cheinho, bom, para poder vender as pessoas. Então, está em ascensão o popular, mas o médio e alto padrão não está. Está muito resumido. Não parou, porque não para. O mercado imobiliário nunca para. Nesses 40 e poucos anos que eu trabalho com ele, eu já vi oscilações, mas até hoje nunca chegou a dizer, meu Deus, está tudo parado. Não. Tem sempre alguém comprando e sempre alguém vendendo. Com 40 anos de mercado, você já passou por várias situações que o Brasil passou, de quebradeira, de confisco, de várias situações. E eu ouvi isso, que esse mercado é um mercado, né, que ele não para, ele tem suas alterações, isso é interessante. Agora eu quero fazer uma pergunta como usuário. Eu estou aqui, casei, né, e quero comprar uma casa. Que dica você dá, que sugestão você dá para alguém que está pensando em comprar uma casa, para que ele não, enfim, só esse tópico, comprar um imóvel, tem um monte de sub-itens, mas vamos falar de um item do tipo segurança. Quer dizer, porque você pode comprar um negócio e ter problema depois porque não prestou atenção em alguma coisa. Então, que dica você daria? Agora você está dando consultoria para alguém comprar, inclusive até você, né? Se for um dia comprar. Para aquele que está comprando, que sugestão você dá para que a pessoa não caia em... Em primeiro lugar, quando você for comprar um imóvel, mesmo você tendo toda a pretensão e já sabendo o que é que você quer e para que você quer adquirir aquele bem imóvel, é necessário que você escute primeiro um corretor experiente, ou um engenheiro, ou alguém da área imobiliária, para poder conversar com você, para lhe prestar uma consultoria. Essa consultoria é fundamental. Essa consultoria pressupõe, inclusive, avaliar suas condições de compra, se você vai comprar através do financiamento, se você vai comprar com recurso próprio, se aquele imóvel está com a documentação ok. Isso é fundamental, você fazer uma análise na documentação do bem imóvel que você está comprando. O mercado está cheio de aquisições de imóveis que não eram regularizados, que a gente chama, e aí, no final das contas, você quer desenvolver a construção da sua casa naquele terreno, por exemplo, ou pegar até aquela casa que não está averbada a sua construção dentro daquele terreno, e aí dificulta muito mais para que você possa fazer melhorias nela, para que você possa, até um dia, para o investidor quiser vender, então você tem que ter a documentação ok. Então, eu aconselho, em primeiro lugar, você se dá ao luxo, eu digo até assim, de uma consultoria boa, que alguns profissionais têm condição de dar, para que deixe você bem orientado nessa aquisição. Uma vez fazendo essa aquisição,
Aí sim, você vai estar com um imóvel documentado, um imóvel sem vícios de construção, um imóvel com a sua estrutura boa, com as especificações de materiais adequadas para poder atender à necessidade, porque ninguém quer comprar uma coisa que a gente chama no nosso mercado bichado, seja documentalmente falando, seja estruturalmente falando. A gente quer comprar um imóvel que ele esteja limpo e uma das pré-requisitos é você fazer uma boa consultoria com um profissional antes de fazer sua compra. Isso faz total sentido. Há uns 6 meses atrás, eu moro num condomínio e uma das moradoras, ela vende casas de um outro condomínio aqui da cidade. E ela coloca lá no grupo, né? Gente, olha essa casa, tal, tal. E na foto, a casa era top, como diz assim, linda, toda pronta, casona, em um condomínio aqui da cidade e tal. Aí me chamou a atenção o preço. Tipo, era 60% do valor em média de mercado que se escuta. Só que a casa era enorme, aquela coisa é enorme no condomínio grande. E aí mandou, né? Dá uma olhada, estamos à disposição, tal, tal, tal. Aí eu conheço um colega que é mestre de obra que está fazendo casas nesse condomínio. Eu disse, fulano, dá uma passadinha nessa casa, dá uma olhada para mim nela depois, só para eu encargo de consciência, porque quando minha esposa viu, ela disse, excelente, dá tranquilamente, já fez as contas, né? Dá para venda nossa, vai para lá e tal, financia aí, tal. Aquelas contas que, pela casa que a gente estava olhando, era um negócio assim surreal, né? E aí eu pedi para ele dar uma olhada. Aí ele, não, tranquilo, eu olho, tal, tal, 2, 3 dias. Eu, ei, fulano, e aí? Ele disse, pula essa fogueira. Pula essa fogueira. Eu entrei, vi, rapaz, você vai ter muita despesa para corrigir o que fizeram aí na casa, que não aparece na foto, que não aparece. Se você for olhar com um olhar de comprador, o seu emocional tá lá nas tampas, meu amigo. Se você tem prêmio Nobel aí, psicólogo já ganhou prêmio Nobel, provando, prêmio Nobel de Economia, provando que comprar é um ato emocional, não é racional. Convidar uma pessoa para fazer a consultoria, ele vai ser racional na hora da análise, porque o comprador, ele não é tão racional. Então, se ele bater o olho em algumas coisas ali e o vendedor, se tiver o traquejo bom de venda e usar o emocional, em questão de 5, 10 minutos que você pode cair numa coisa que não vale a pena, porque vai ter um problema muito grande lá na frente. Então, eu digo por experiência própria, esse mestre de obras, que já constrói casa há muito tempo, ele fez essa análise mais de construção. Eu nem sei se tem outros problemas, ele só me deu um feedback de construção, o que foi o suficiente para a gente desistir dessa proposta. Então, a sua observação é muito pertinente. Mas a gente está aqui, eu estou aqui, a gente está num programa, conversando, então a gente penteou o cabelo bem penteadozinho, a gente arrumou, trouxe uma roupa legal e tudo, para que a gente possa dar o melhor para o nosso, quem está interagindo conosco. Mas o que é que acontece às vezes no imóvel? Às vezes no imóvel, com a tecnologia que existe hoje das lentes, das fotografias, etc. e tal, o cara faz um portfólio de imagens de um determinado imóvel com uma máquina excelente, os iPhones da vida, que isso tudo é muito bom, mas que você tem que ter cuidado. O imóvel, para você adquiri-lo, tudo bem que o primeiro contato é aquela imagem que você vê ou no Instagram ou em alguma exposição em rede social. Mas depois você tem que ir lá. Você tem que ir lá porque você precisa sentir, você precisa entrar. Porque é como você disse, você às vezes vê uma imagem, umas fotos, você acha que é o imóvel, puxa vida, o que é isso? Isso aqui existe em Mossoró? Por esse preço? Ou só na Suíça, né? Por esse preço. Quando você vai lá, você se decepciona. Então é interessante que você receba essas imagens e faça a visita em loco para poder melhor se situar naquilo que você está adquirindo. Muito bom, você deu algumas dicas aí de compra, eu vou trazer mais perguntas para você aí nos nossos próximos programas e eu quero aproveitar aqui o seguinte, o Janci vai estar aqui no nosso programa, todos os nossos programas nós vamos ter edições para você fazer perguntas especificamente sobre a área de imobiliário, terrenos, casas, enfim, nessa área. Janci, fala para a gente qual o canal que as pessoas podem entrar em contato contigo para justamente chegar até você essas perguntas e aí você já trazendo para cá para que a gente possa aí ajudar o pessoal. Tranquilo. Para responder sua pergunta, eu vou começar com uma questão de venda, de avaliação.
Quando você quiser vender algum imóvel, você proprietário, qualquer que tenha o título de propriedade do seu imóvel, você quiser vender, eu aconselho a você fazer uma avaliação antes. Sim. Porque se muitas vezes a gente está precisando de um dinheiro para um determinado fim, diz, eu vou vender meu imóvel, eu acho que ele vale tanto. Então eu sugiro que você procure um profissional que saiba avaliar, porque nós temos muitos corretores bons na cidade, mas pouquíssimos sabem fazer uma avaliação de mercado do imóvel. E eu sugiro que você faça essa avaliação para que você possa vender, e não só também vender e adquirir. Será que você está pagando um preço justo? Será que você não está tirando muito mais além do seu bolso pela sua emoção, pela sua vontade? Será que aquilo ali vale aquilo ali? Então, para vender também, tem que ter essa avaliação. E a imobiliária, a Mobile Imóveis, ela é perita em avaliações não só judiciais, como extrajudiciais. Para você ter uma ideia, a maioria dos imóveis que a gente pega para vender, que o proprietário aceita fazer uma avaliação conosco, tem liquidez, tem saída, tem venda. Quando você vê um imóvel numa determinada imobiliária, há 1 ano saindo aquele mesmo imóvel, todo dia anunciado ali, pode ser vários fatores que estão prejudicando a comercialização dele, mas principalmente o valor dele não está compatível com o mercado, que as pessoas hoje não são inocentes, elas vão comprar o imóvel, elas pesquisam pra caramba, e só pelo método comparativo de dados de mercado, qualquer pessoa faz uma média e vê que aquele imóvel está fora do preço. Então, quando você traz seu imóvel para a Mobile, alugar ou vender, a gente faz uma avaliação dele e aí a gente enquadra ele num valor de mercado e a probabilidade de saída, de venda, de liquidez é muito alta. E nós estamos ali na Nova Betânia. Eu tenho um prédio no centro que a gente funcionou 35 anos, mas já não tinha mais aonde estacionar, oferecer o melhor para nossos clientes que vinham para nós. E aí a gente resolveu alugar o nosso prédio a terceiros, são várias salas, e alugamos um prédio na Nova Betânia, na rua Damião Germano de Queiroz, número 80, ali na 12º Rosado, naquela galeria Renascer, que tem um bocado de lojinhas boas e tal, a gente alugou. Hoje nós somos inquilinos lá, mas graças a Deus o que a gente recebe de aluguel do prédio lá, eu sempre consigo me segurar. Será que meu filho, que tem um espírito muito inovador também, disse, ei, a gente alugando aqui, a gente cobre lá as despesas. E graças a Deus, com poucas salas que a gente alugou, uma das salas que a gente alugou, a gente paga tranquilamente o aluguel. E já estamos há 3 anos na Nova Betânia, na Galeria Renascer, aguardando você para que a gente possa lhe prestar um excelente serviço. Nós fazemos isso com maestria, não só pelo tempo, porque tem muita gente que está num tempo muito grande de imobiliária, mas não inovou, não se automatizou, não reagiu à necessidade tecnológica que é necessário hoje para qualquer empresa, não só para o mercado imobiliário, e nós estamos bem alinhadinhos com essa tecnologia. Tem algum Instagram? Tem. Jansen Nogueira Lima, né, o Instagram pessoal meu, Mobile Imóveis é o Instagram da nossa empresa. Muito bom. A gente vai para o intervalozinho já, mas Jansen vai continuar aqui, porque nós temos uma entrevista também para fazer. Ele vai ser parceiro aqui dessa entrevista. A gente volta já.